A paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Graças a Deus nós temos mais uma oportunidade de celebrar o amor que Ele tem nos dado desde a criação do universo. E queremos agradecer a Ele nesta noite pela vida que nós temos, pela alegria que Ele nos dá de dia após dia, podermos depender deste Deus tão maravilhoso e poderoso. Quero orar com você neste momento para a gente agradecer ao Senhor e entregar a Ele este momento, que Ele receba o culto, a adoração que nós queremos dedicar somente a Ele. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti neste momento. Te agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de termos a liberdade, Senhor, de poder cantar em Teu nome, Senhor, adorar o Teu santo nome, Pai. A liberdade que nós temos, ó Senhor, de Te exaltar, de Te glorificar, Senhor, em público, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos felizes por termos um Deus tão poderoso, por termos um Deus tão misericordioso, um Deus tão fiel quanto o Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em meio às dificuldades, em meio à pandemia, em meio à crise, Senhor. O Senhor está conosco em todo momento, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado as nossas famílias, ó Pai, e o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Senhor. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo neste momento. Às vezes, ó Pai amado, pensamos que tudo está fora do lugar e parece que vai dar tudo errado, Senhor. Mas, Pai amado, nós cremos, ó Pai, lá no fundo, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é poderoso, Senhor amado, irá fazer o melhor, e lá no futuro, lá na frente, nós iremos ver, ó Pai, que o Senhor estava cuidando da gente. Obrigado, Senhor amado, pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Nós dedicamos ao Senhor este culto, Pai, e Te agradecemos, ó Senhor, ó Pai, pela oportunidade, Deus. Que o Senhor possa receber louvor, adoração a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos a Tua bênção, Senhor. Sempre lançando a semente ao mundo.
transbordando água que jorra da fonte de amor. O nosso Deus, o Pai, é Criador. Tudo que é amável, puro e agradável, os nossos corações, família incomparável, é inigualável, transformar o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor de Cristo, transbordando a água que jorra da fonte de amor. O nosso Deus, o Pai, é Criador. Bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo amor. Tudo que é amável, puro e agradável, ocupe os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Senhor, nós oramos por nossas famílias neste momento, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre os nossos lares, Senhor. Te pedir ao Senhor que derrame, Senhor, da Tua graça, Senhor. Que derrame, Senhor, do Teu amor sobre nós, Senhor, da Tua bondade, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos proteger, ó Pai, no dia mau, Senhor. Nos fortalecer dia após dia, Senhor. Que o amor que nós temos uns para com os outros, Senhor, possa crescer dia após dia, Senhor. Que podemos nos perdoar, ó Pai. Que podemos viver em paz, Senhor. Que podemos ter, ó Pai, alegria dentro de casa, Senhor. De estar em casa, Senhor. De viver juntos, ó Senhor. Ó Pai, que toda armadilha, Senhor, toda tentação, Senhor, tudo aquilo que tem, ó Pai, amado, atrapalhado o nosso convívio familiar, Pai, possa ser, em nome de Jesus, derrubado, Senhor. Possa ser, ó Pai, amado, tirado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Que toda seta do inimigo, Senhor, toda armadilha, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, seja desfeita, Senhor. Ó Deus, que possamos viver em amor, em paz, Senhor, em harmonia em Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo que nós temos em casa, Senhor. Ó Deus, e por tudo aquilo que nós viveremos em Ti ainda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia. A confiar em um Deus que faz milagres,
que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Pode cantar comigo? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele é bom o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Somente a ti, Senhor. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção,
Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Memories filling up my mind and I can't seem to push him back. These times ingrained my mind and I just can't let it go. How did I lose the way? Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? A nossa saudade é muito grande. E eu quero cumprimentar a todos. Hoje, especialmente, nós teremos conosco aqui, daqui a alguns segundos, o pastor Nino, da Igreja Batista de César de Souza. Que alegria, pastor, poder receber você hoje aqui. Uma honra para nós. O pastor já esteve conosco aqui numa outra ocasião, falando a jovens, e foi uma noite muito abençoadora para nós. Antes de passar para ele, eu só quero fazer essa ponte, esse link aqui, para todos que estão assistindo a gente. No domingo que vem, nós teremos aqui, pela manhã, às 10 horas, ao vivo, não é, aquele bate-papo gostoso com as nossas crianças. É o nosso momento Kid, não é? Todos os domingos às 10 horas. Neste domingo em especial será ao vivo, tá bom? Então, os pais, chamem os filhos, assistam com os filhos,
Convidem outros casais com filhos também para assistirem, vai ser muito bacana. Pois é, meus irmãos, aquela sequência continua, a palavra do Senhor tem vindo aos nossos corações nesse mês voltado para a família, para o crescimento, para a edificação da família. O responsável por nos trazer essa mensagem da parte de Deus é o pastor Nino. Olha que interessante. Pastor Nino e pastor Nenê. Olha que coisa, né? Nunca isso aconteceu na minha vida. Então é uma coisa inusitada, inédita. E nós queremos que todos que estão aí assentados no seu sofá, bem gostosamente, sejam ricamente abençoados por Deus. Eu queria orar pelo pastor rapidamente. Senhor, este é um momento tão especial da nossa live, é onde o nosso coração agora se aquieta, os nossos ouvidos espirituais se abrem, porque nós necessitamos deste alimento espiritual que é a Tua Palavra. Usa, Senhor, conforme o Teu querer, poderosamente, a vida desse pastor tão querido, tão estimado pela igreja aqui em Calmon Viana. Que o Senhor o use, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado. Sê com ele, dando a ele toda a tranquilidade, toda a versatilidade, que ele possa ser realmente uma bênção para a igreja do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, querido. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Alegria estar com vocês nesta oportunidade. Uma honra e um privilégio compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Uma honra e um privilégio poder aceitar um convite feito com tanto carinho pelo pastor Nenê, pela irmã Cris. E estou muito feliz de estar com vocês. Gostaria que vocês estivessem todos aqui, porque sempre que venho aqui nesta igreja, sou muito abençoado pelo louvor, pela oportunidade de estarmos congregados. E eu louvo a Deus pela equipe técnica que tem nos auxiliado aqui, tem auxiliado os irmãos, permitindo que o culto possa chegar a vocês, que Deus continue abençoando o ministério de louvor tão frutífero desta igreja. Nós estamos no mês da família, e os irmãos têm compartilhado nesse mês da família um tema muito importante: famílias que influenciam a sociedade. Que desafiador esse tema. Hoje, nessa sequência da análise dos 10 mandamentos, hoje o mandamento que nos cabe é o 8º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 15, que você já sabe de cor: não furtarás. O interessante, queridos, é que este 8º mandamento, ele envolve um princípio muito importante. Deus quer estabelecer com esse mandamento não furtarás a importância, o valor que a gente precisa dar para a integridade e para a honestidade. Não é apenas não furtar, não se apropriar indevidamente de algo que pertence a alguém. A ideia do princípio bíblico do 8º mandamento é para a gente viver uma vida com integridade e com honestidade, nas relações que a gente tem na sociedade e nas relações que a gente tem com as pessoas, e também na relação que a gente tem com o próprio Deus. Então, o 8º mandamento, ele é muito profundo. Ele nos ensina que a gente não pode viver sem integridade, sem honestidade nas relações que a gente tem com Deus e na relação que a gente tem com as pessoas, dentro da sociedade, como um cristão, como um cidadão. E pensando no mês da família, eu quero olhar para uma família do Antigo Testamento que quebrou esse princípio, que não atentou para esse princípio, não furtarás. E por isso teve muitas dificuldades com integridade e com honestidade. E quando nós olharmos para esta família, meu desejo é que o Espírito Santo de Deus ajude você a enxergar a sua própria família
para ver se nós não estamos também faltando com integridade, faltando com honestidade em áreas tão importantes da nossa vida, especialmente da nossa vida familiar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, para falar sobre essa família tão importante das Escrituras Sagradas e que teve tantas dificuldades com integridade e honestidade. Gênesis capítulo 29, nós vamos visitar agora a família de Jacó. Eu quero ler a partir do verso de número 16. Gênesis capítulo 29, a partir do verso de número 16. Essa história tão conhecida das Escrituras Sagradas, que começa assim a partir do verso de número 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova, Labão. E Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fique aqui comigo. E então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e eu quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, deu uma grande festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. E Labão também entregou a sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. E quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel a sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se então com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este filho, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Eu quero pedir para você pular 5 capítulos, e chegar no capítulo 34 de Gênesis. Gênesis capítulo 34, eu quero ler só 2 versículos deste capítulo. Gênesis 34, verso 1 e o verso 2. A continuação da história desta família, que vai ficar até Gênesis capítulo 50, mas eu quero ler esses 2 versículos importantes. Certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Sabe, meus queridos, quando uma família quebra o 8º mandamento, não tem integridade, não tem o valor da honestidade, essa família perde a capacidade de brilhar. Esse é o tema da minha conversa com você nesta noite. Quando uma família perde a capacidade de brilhar. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, no nome de Jesus,
Nós necessitados, ó Pai, pedimos que o Senhor visite a cada um de nós e que o Teu Espírito Santo possa, Deus, explanar esse texto bíblico nos nossos corações. Que o Senhor abençoe a família de cada irmão e irmã, dos irmãos que estão nos acompanhando, ó Pai, agora nesta oportunidade, e que a Tua bênção esteja com as nossas famílias. Como o grupo de louvor ministrou nesta manhã, a família é uma bênção. Senhor, esta bênção o Senhor deu a nós, a bênção da família. Nos ensine, Pai, no decorrer da nossa vida familiar, ter esses valores importantes da integridade e da honestidade. Usa a Tua palavra, Senhor, nesta hora, para trazer para nós esclarecimento, encorajamento e confrontação. Bondosamente pedimos assim, orando por isso no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Quero pedir para você voltar a sua Bíblia para Gênesis 29. Irmãos queridos, a falta de honestidade, a falta de integridade trouxe inúmeros problemas para a família de Jacó. A família de Jacó perdeu a capacidade de testemunhar de maneira muito clara para a sociedade dos seus dias que Deus é o Senhor da família, que Deus é o Criador da família, e quando nós servimos a este Deus, nós podemos viver uma vida saudável e abençoada. E eu digo isso, meus irmãos, que essa família de Jacó perdeu a oportunidade de testemunhar, porque a família de Jacó foi uma família que deu um exemplo extremamente negativo quando o assunto diz respeito à honestidade e à integridade. E por que eu penso assim, com todo o respeito e com todo o temor a Deus? Porque essa família foi uma família que cometeu muitos equívocos. Quero pensar um pouquinho com o Jacó, e eu sei que você conhece a história do Jacó. Jacó era um homem cujo significado do nome já é problemático. O nome Jacó significa suplantador, trapaceiro. Os adolescentes aqui da Igreja Brasil para Cristo de Calmon, Viana, sabem do que eu estou falando, porque há um jargão entre os adolescentes que uma pessoa que é trapaceira é alguém que vive dando golpe. É 171 gospel. Sim, o Jacó é uma pessoa desse tipo. O Jacó é uma pessoa trapaceira. O Jacó é uma pessoa que gosta de aplicar golpes. A Bíblia fala que ele aplica um golpe no seu próprio pai, enganando o Isaac, seu pai. O Jacó aplica um golpe no seu irmão gêmeo Esaú, rouba, furta o seu direito de primogenitura. O Jacó foi uma pessoa que viveu boa parte da sua vida sendo desonesto, não tendo integridade. Haverá uma mudança na vida de Jacó quando ele vai passar ali com aquela experiência no Vale de Jaboque, mas mesmo após essa experiência, nós vamos ver o Jacó ainda cometendo muitos equívocos. Ele engana o seu sogro Labão, e o seu sogro Labão também, por sua vez, é um sujeito ardiloso, é um sujeito enganador. O texto que nós lemos fala um pouco sobre isso. Fala que Labão tem 2 filhas, a Lia e a Raquel. Mostra que o Jacó, ele se apaixona por Raquel. Ele se apaixona perdidamente por Raquel. E aí o Labão faz uma proposta: olha, eu vou dar a mão da minha filha em casamento para você, mas você precisa trabalhar 7 anos. O Jacó aceita, trabalha 7 anos por Raquel. Mas na noite de núpcias, Labão, que é ardiloso, que é enganador, ele manda para a tenda de Jacó a Lia, a sua filha mais velha. E quando Jacó percebe de manhã que ele se deitou com Lia e não com Raquel, ele vai inquirir, ele vai chamar o Labão para uma conversa, e Labão vai dizer para ele: olha, aqui nós não temos costumes de casar a filha mais nova primeiro, a gente casa primeiro a mais velha. Se você quiser se casar com Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Vejam como o Labão, ele é um sujeito enganador, ardiloso. E o Labão
o avô dos filhos de Jacó, ele vai ter uma influência na formação desta família, nos valores da honestidade e da integridade. Nós vemos também, meus queridos, que por conta deste engano, dessa armação, dessa armadilha que Labão promoveu, as duas filhas, Lia e Raquel, vão disputar o amor de um homem, vão disputar o amor de Jacó. Duas irmãs que nessa disputa vão abrir mão um pouquinho do valor da integridade, vão abrir mão um pouquinho do valor da dignidade. Elas vão fazer coisas muito complicadas para ter o amor deste homem, Jacó. Duas irmãs que vão passar a vida se degladiando. E é bom a gente lembrar que a Lia leva sempre desvantagem. O texto que nós lemos aqui, a palavra em hebraico diz que a Lia, ela tem olhos baços, olhos meigos. É uma forma muito carinhosa, muito sutil, de dizer que a Lia era estrábica, de dizer que a Lia era feia. A Raquel é bonita, é atraente. A Lia está em desvantagem nessa guerra. Disputa o amor do Jacó com a sua própria irmã. E a preferida e a amada por Jacó é Raquel. É Raquel. Essa família vai ter problemas por causa de uma enganação. Nós vamos olhar para os filhos de Jacó. Nós vamos ver os filhos de Jacó crescendo num lar, num ambiente tóxico, porque eles sabem que ali naquela família, os filhos preferidos são os filhos de Raquel. Os filhos preferidos são José e Benjamim, filhos de Raquel. Os filhos de Lia não têm o mesmo tratamento que o Jacó dispensa para Benjamim, para José. Eles crescem sabendo que eles não são amados. Os filhos de Jacó vão enganar o próprio pai quando eles vão se livrar de José do Egito vendendo como escravo e vão dizer que ele foi morto por um animal feroz. Vejam como esses meninos, eles aprenderam o valor da desonestidade e da falta de integridade. Eles mentem para o próprio pai, eles enganam o próprio pai, que fica doente, deprimido, com a saudade de José, mas eles não contam a verdade. Nós vamos ver no capítulo 34, que esses filhos de Jacó, eles aprenderam o valor da desonestidade, eles aprenderam o valor da falta de integridade, porque eles vão enganar o Amor e o Siquém. O Amor e o Siquém, eles vão lá porque, infelizmente, há um caso de violência sexual. Diná, a única filha mulher de Jacó, ela foi violentada por Siquém. Siquém era o governador da cidade que leva o nome dele. E ele vê a Diná passeando sozinha e ele a estupra. E ele se apaixona por ela. E ele vai pedir a oportunidade de se casar com ela. E os filhos de Jacó vão enganar Siquém, seu pai. E depois vão matá-los, a eles e todos os homens da cidade, porque eles são desonestos, porque eles não têm integridade. Nós vamos ver, por exemplo, o Rúben. O Rúben é o filho mais velho do Jacó. Sabe o que faz o Rúben? Gênesis 35, 22. Rúben tem relações sexuais com a Bila, que é concubina do seu pai Jacó. É como se ele tivesse relações sexuais com a sua madrasta. E ele faz isso descaradamente, porque lhe falta o valor da integridade e da honestidade. Nós vamos ver o Judá, que é filho de Jacó, com Lia, tendo um envolvimento sexual com a própria nora, a Tamar, em Gênesis capítulo 38, achando que Tamar é uma prostituta. Vejam, gente, são muitos episódios, e eu confesso para vocês que são episódios tristes, que mostram como esta família perdeu o princípio do 8º mandamento. Uma família que viveu sem integridade, uma família que viveu sem o valor da honestidade. Por isso eu quero convidar você, preste atenção e olhe para mim. Dessa história da família de Jacó, existem 4 lições que têm a ver comigo e com você.
que tem a ver com a minha família e com a sua família. Porque se a gente quer construir famílias que influenciam a sociedade, a minha família e a sua precisam ter o valor da integridade e da honestidade. 4 lições importantes. Primeira lição é essa daqui: famílias que influenciam a sociedade possuem pais que são bons exemplos a serem imitados. Ah, meus queridos, se queremos famílias que influenciam a sociedade, os pais precisam dar bons exemplos, precisam dar bons exemplos para os seus filhos. E eu quero olhar para os 2 pais dessa família que nós citamos. Eu quero olhar para o Labão e eu quero olhar para o Jacó. O Jacó e o Labão não foram bons pais, não foram bons exemplos para os seus filhos, não foram. Labão é o exemplo de um pai egoísta, de um pai materialista, de um pai que está preocupado consigo mesmo, com aquilo que ele pode ganhar. O Labão é um pai que ele não respeita os sentimentos das suas filhas, não respeita. Ele passa por cima dos sentimentos de Lia, ele trata a Lia como se a Lia fosse uma mercadoria. Ele promete Raquel em casamento para Jacó, em troca de 7 anos de trabalho, mas quando finda o prazo, ele manda Lia no lugar de Raquel. Ele tratou Lia como se fosse um objeto, uma mercadoria, porque ele quer explorar conscientemente mais 7 anos de trabalho de Jacó. Labão é um péssimo pai. Labão é um pai que não respeitou os sentimentos da sua filha mais nova, Raquel. A Raquel sabia que havia o Jacó, que estava trabalhando por ela, que estava apaixonado por ela. Ela estava fazendo lá já os preparativos para o casamento, fazendo o seu enxoval, mas no dia do casamento, o seu pai pega a sua irmã mais velha e dá para ser esposa do homem a quem ela ama. Que pai é esse? E eu quero dizer com muita tristeza, existem muitos pais parecidos com Labão hoje. Pais que não têm afeto, que não têm sentimento pelos seus filhos. Pais que não se importam com os sentimentos dos filhos, não se importam em magoar os filhos, não se importam em machucar os filhos, não se importam em humilhar os filhos. São pais parecidos com Labão. Olhe para o Jacó. Jacó foi um pai omisso. O Jacó foi um pai frio, um pai muito frio, frio demais. Os filhos de Lia cresceram vendo o pai preferir o José e o Benjamim, que são filhos de Raquel. Os melhores presentes no fim do ano era para José, era para Benjamim. Se desse para comprar algumas coisas para eles, para os filhos de Lia, Jacó ia improvisar, mas os presentes caprichados eram para os filhos de Raquel. Esses meninos crescem vendo o pai desprezar a mãe deles. E olha o texto da Bíblia, irmãos, está no texto que nós lemos. Deus viu que Jacó estava desprezando Lia, e Deus resolveu honrar a Lia, lhe concedendo filhos enquanto Raquel era estéril. Os filhos de Lia viram o pai desprezar a própria mãe. Há um episódio em Gênesis 33 que o Jacó vai se encontrar com Esaú, porque eles brigaram, porque o Esaú foi enganado por Jacó. Perdeu o direito de primogenitura. E é descarado a preferência que o Jacó tem por Raquel e pelos seus filhos, José e Benjamim. O Jacó está muito inseguro para esse encontro, ele tem medo que o seu irmão Esaú vai querer matá-lo. O que ele faz? Quando ele atravessa o rio para chegar no encontro de Esaú, ele coloca Lia e os filhos de Lia na frente, e lá no fundo ele coloca a Raquel e os filhos dela. Eu fico imaginando os filhos de Lia olhando um para o outro. Nossa, se tiver que morrer alguém, nós vamos morrer primeiro. Esse pai ama a gente demais.
Gênesis 34, a única filha mulher que o Jacó tem, ela se chama Diná. Ela está no acampamento ali de Jacó, ela não tem ninguém da sua idade, ela tem entre 15 e 18 anos, segundo os estudiosos, e ela resolve sair, dar uma voltinha na cidade de Siquém, porque ela quer ver as mulheres de lá. Mas ela é violentada porque ela está sozinha. Gênesis 34, 5, diz que quando o Jacó, ele soube da notícia que a sua única filha foi violentada, ele fica em silêncio. Ele não toma nenhuma providência, ele fica quieto. Se a Diná voltou e contou para todo mundo que ela foi violentada, o que um pai faz? O que qualquer pai que ama a sua filha faz? Vai atrás, acolhe, dá carinho. Acolhe, abraça, chora junto. Jacó não fez isso. Eu sou pai de uma menina. Minha filha Júlia tem 17 anos. Se alguém resolvesse dar um tapa no rosto da minha filha, eu ficaria revoltado. Jacó tem a sua filha violentada. E nós não vemos no texto uma ação de um pai que se importa, de um pai que é um bom exemplo de alguém que ama. Eu li uma vez, há muitos anos atrás, de um grande pastor, pastor Nenê, certamente pastor Nenê e irmã Cris já ouviram falar desse pastor Jaime Kemp. Numa palestra, o pastor Jaime disse uma frase: pais, vocês querem ensinar uma grande lição para os seus filhos? Uma só, se você tiver que ensinar uma só, ensine essa: ame o seu cônjuge. Marido, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Seus filhos vão aprender esse valor e eles vão ser muito abençoados. Eu fico pensando, os filhos de Jacó com Lia, eles não aprenderam esse valor, porque viram a sua mãe ser desprezada pelo seu pai. Eles não aprenderam o valor de serem amados pelo pai, porque viu um pai dar predileção, favoritismo para apenas 2 filhos, José e Benjamim. Como é que está essa questão dentro da sua casa? Você tem sido um bom exemplo como um pai, como uma mãe para os seus filhos? Eu tenho sido esse bom exemplo. Se você tiver coragem, se você tem uma filha, você que é pai, chama a sua filha hoje depois do culto. Pergunte para ela: filha, se você procurar alguém para namorar e casar, você vai procurar alguém que tenha as qualidades que eu tenho? Se a sua filha for muito honesta, ela tiver muita vontade, e ela responder que não, você não tem sido um bom exemplo como pai. E olha, gente, esse é o nosso desafio. Hoje nós vemos uma crise de masculinidade sem precedentes. Os homens hoje são meninos, são moleques, não estão prontos para casar, para assumir compromisso, não estão prontos para cuidar, proteger e amar. E talvez eles não estejam prontos porque nós, como pais, estamos falhando. Pais e mães, precisamos ser esse referencial de bons exemplos. Porque os filhos de Jacó não tiveram o valor da honestidade e da integridade? Porque não viram isso no seu pai, não viram isso no seu avô. Labão e Jacó foram péssimas referências. Péssimas referências. E nós precisamos, com a graça de Deus, pedir misericórdia para sermos bons exemplos para os nossos filhos.
Porque os nossos filhos se miram no nosso exemplo, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. É bom você escutar um filho dizendo assim: puxa, eu quero ser dizimista porque o meu pai é dizimista. Eu quero servir a Deus com integridade na igreja, com responsabilidade. Eu vou dar o meu melhor porque a minha mãe é um bom exemplo disso. Que coisa linda. Mas o contrário tem sido verdade. Alguns filhos olham para o exemplo dos pais e imitam quando é ruim. São relaxados. São acomodados, porque os pais são acomodados e relaxados. Há uma segunda lição importante que a gente aprende nessa história, é que famílias que influenciam a sociedade oram antes de tomar decisões, Gênesis 34:13, uma tragédia aconteceu. Diná foi violentada. Vem lá o estuprador e o pai do estuprador, vem conversar com Jacó e seus filhos, vem querer fazer uma proposta para eles, e a proposta deles em Gênesis 34, depois você lê esse texto pesado, mas um texto muito rico em lições para nós. O texto diz que o Amor, o pai de Siquém, o estuprador de Diná, faz uma proposta: olha, meu filho desonrou a sua filha, nós queremos indenizar isso, nós vamos dar um dote maior do que o convencional, e nós queremos firmar um acordo comercial entre os nossos clãs. Seus filhos vão se casar com as nossas filhas, as pessoas da nossa cidade, as siquemitas. Vamos montar lá um esquema de ter uma associação comercial forte. Uma proposta é feita. Mas nós não vemos o Jacó e seus filhos orando para refletir sobre isso. Irmãos, Espírito Santo de Deus, ele não faz maquiagem nas biografias dos seus heróis da fé. Jacó foi um pai omisso, e isso está na história de Jacó na Bíblia. A Bíblia não quer fazer maquiagem gospel. É a foto como ela é, a pessoa como ela é, com todas as suas cicatrizes de defeitos, com todas as suas virtudes. Jacó não ora. Jacó recebe a notícia de que a sua filha foi violentada, ele não ora. Os filhos de Jacó passam na frente do pai para fazer a negociação sobre o que vai acontecer, e eles não oram. Se eles tivessem orado, tenho certeza que eles não teriam feito o que eles fizeram. Ah, meus irmãos, como a família de Jacó às vezes se parece com a nossa família. Há famílias que não estão orando antes de tomar decisões importantes. Não oram. E a pior decisão que a gente pode tomar é tomar uma decisão sem orar antes. Decidir sem orar antes é a pior decisão que a gente pode fazer. E há casais que não estão orando para tomar decisões importantes, decisões a respeito da família, decisões a respeito da vida profissional. Milhares de adolescentes e jovens vão prestar o Enem no fim deste ano. E em nome de Jesus vão ser aprovados em boas faculdades, vão precisar escolher. Não escolha, minha mãe mandou escolher. Não, a gente ora. Senhor, indica, Senhor, o que será melhor? Qual será a faculdade que eu devo escolher? Há chefes de família que estão mudando de emprego antes de consultar a Deus sobre isso. Não tome decisões na vida que você não sabe a vontade de Deus sobre ela. Como é que a gente descobre a vontade de Deus sobre o que a gente vai decidir? Orando, refletindo, falando com Deus, ouvindo Deus falar com a gente, ouvindo Deus falar através de homens que ouvem a Deus. São os princípios que a gente tem para tomar decisões acertadas. Preste atenção e olhe para mim. Talvez alguns de vocês estejam sendo tentados com uma proposta que o diabo está colocando na sua vida para destruir a sua família, para destruir seu casamento. Talvez você esteja sendo tentado a ser desonesto na sua vida profissional.
a fazer um esquema de corrupção onde você trabalha. Ore sobre isso, porque quando a gente ora, o Espírito Santo de Deus nos fortalece, abre os nossos olhos e nos capacita a dizer não. Há quantas mulheres que estão sendo assediadas sexualmente, estão sendo tentadas a cometer um adultério, e muitas estão fazendo porque não estão orando antes, não estão consultando a Deus. Senhor, me dá força para resistir. A gente precisa de oração. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. A história da família de Jacó não está na Bíblia apenas para a gente conhecer a biografia destes. 1 Coríntios fala que os exemplos que estão nas Escrituras Sagradas servem para a gente corrigir as nossas atitudes, aprendendo com os erros dos outros. Não tome decisões antes de orar muito, de orar bastante, de consultar pessoas que oram bastante e pedir o conselho deles. Terceira lição importante que eu quero compartilhar para vocês, para que a gente construa famílias que influenciam a sociedade, é que famílias que influenciam a sociedade não se deixam controlar pela ira. Gênesis 34, 25 e 26. Meus irmãos, como esse texto de Gênesis 34 é pesado. Diná é violentada. O estuprador se apaixona por ela. Pede para o seu pai Amor ir conversar com Jacó para fazer um casamento. Eles querem pagar um dote a mais, eles querem criar um acordo comercial entre os clãs. E o texto fala que esses homens, os filhos de Jacó, que não têm limites, porque Jacó não tinha autoridade para impor limites sobre eles. Eles é que negociam. Não, nós vamos dar a Diná, a nossa irmã, em casamento para você sim, Siquém. Só que você, seu pai, todos os homens da cidade, vocês vão ter que passar pela circuncisão. E diz o texto que quando todos os homens da cidade de Siquém concordaram em se circuncidarem, quando eles estão no 3º dia, e dizem os especialistas que quando um homem adulto passava por circuncisão, 3º dia era o dia em que mais se sentia a dor. Quando esses homens estão doloridos, Simeão e Levi, os 2 filhos de Jacó, invadem a cidade de Siquém e matam todos os homens, ao fio da espada. Os filhos de Jacó se deixaram controlar pela ira. A ira dominou esses homens. E quando a ira domina uma pessoa, a ira faz nascer o pior, faz brotar o pior que a gente tem dentro de nós. Nos transformamos em feras bestiais. Somos animalescos. E Simeão e Levi, armados com espada, matam todos os homens. Eles não mataram o estuprador. Eles mataram o estuprador, o pai do estuprador e todos os homens da cidade. Tomados pela ira. Preste atenção. Quando a ira controlar a mim e a você, nós vamos pecar. Sabe o que o apóstolo Paulo nos ensina? Efésios capítulo 4, verso 26. Não permita que o sol se ponha e você permaneça irado. Porque se você permanecer irado, você vai pecar. Você vai agir com vingança. E infelizmente os filhos de Jacó, eles foram controlados pela ira. E deram lugar ao diabo, porque o verso 27, Efésios 4, 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Como a gente pode dar lugar ao diabo? O versículo 26 dá uma condição, uma possibilidade para isso, quando a gente se deixa controlar pela ira. A ira pode nos fazer perder a integridade, agindo com violência, agindo com desumanidade.
A ira pode comprometer a nossa integridade, meus irmãos. Pastor Nenê, fiquei sabendo recentemente, Pastor Nenê, que na cidade de São Paulo há uma ONG especializada em violência doméstica para evangélicas. Fica no bairro do Itaim Paulista, na Zona Leste. Acolhe mulheres evangélicas vítimas de violência doméstica por maridos evangélicos. Maridos que estão espancando seus filhos, espancando a sua esposa. E estão nas igrejas, dando glória a Deus, paz do Senhor, ouvindo pregação sobre família, dizendo amém, glória a Deus. E estão enchendo a orelha da sua esposa de tapas, de socos. Isso é uma vergonha. E não me venham com essa história. Ah, pastor, eu sou filho de espanhol, eu tenho sangue quente. Ah, quando eu perco a cabeça eu tenho que bater mesmo. Você nasceu de novo? Quem é o teu pai? Porque se você nasceu de novo, diz que se converteu e chama Jesus de Nazaré de pai, você não é parecido nem um pouco com Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 23, diz que Jesus, ele tinha um comportamento de mansidão, de pacificador. Ele não degladiava com as pessoas. Como você quer bater na esposa e achar que isso é um problema de temperamento? Isso é um problema de espiritualidade, de falta de espiritualidade. A Bíblia diz que a gente precisa tratar bem as nossas esposas, senão nem as nossas orações serão ouvidas. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Não há desculpa. A ira não pode nos controlar. Quem tem que controlar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus nos controla, meus irmãos, a nossa reação diante da injustiça, diante de um momento de estresse é diferente. Pastor, vai falar que o senhor nunca ficou nervoso? Sim, eu sou um ser humano. Há situações que me deixam indignados, há situações que me deixam com ira. Mas eu preciso lembrar do texto. Eu não posso permitir que essa ira fique no meu coração. E eu não posso permitir que ela me controle. Senão eu vou pecar. Vou pecar nos pensamentos, vou pecar nas palavras, vou pecar nos gestos. Meu irmão, minha irmã, como é que está essa situação de autocontrole, de domínio do Espírito Santo lá na sua família? Você costuma ser um pai que agride seus filhos verbalmente, você só sabe conversar gritando. Eu ouvi uma adolescente e eu precisei fazer muita força para não chorar, porque o que eu queria era chorar com ela. O que eu queria era chorar, eu não queria nem falar com ela. E ela disse assim: pastor, meu pai todos os dias me chama de vagabunda, diz que eu vou ser uma prostituta quando eu crescer. Fala isso, pai, para mim, pastor, porque eu não consigo tirar a nota que ele tirava na escola em matemática. Eu não consigo gostar das coisas que ele gostava quando ele tinha a minha idade. Então ele me rejeita e me humilha. A ira, a agressividade nas palavras, isso está acabando com a vida emocional dessa moça. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Cuidado, minha irmã, a maneira como você perde a cabeça e se dirige ao seu marido. Você está sendo um péssimo exemplo para os seus filhos. Você não está sendo uma mulher que tem o Espírito Santo controlando o seu temperamento. Mas, finalmente, quarta e última lição. Famílias que influenciam a sociedade possuem discernimento espiritual nas atitudes diárias. Volte-se olhar, Gênesis 34, verso 1. Uma tragédia aconteceu com Diná, a única filha mulher que Jacó tinha.
Eu penso que quem é pai de menina, né, a educação é um pouco diferenciada. Falo isso pelos pais. Quando a gente tem uma menina, a gente se derrete por essa menina. A gente quer tirar uma foto dela, assim que ela puder colocar um vestidinho. A gente quer cuidar com mais delicadeza. A Bíblia nos orienta a tratar as mulheres com essa honra, com esse afeto, com esse cuidado. E eu imagino que a Diná cresceu sem isso da parte do seu pai, Jacó. Sem esse cuidado, sem esse afeto muito de perto. Eu falei para vocês, os especialistas acham que ela tem entre 15 e 19 anos, 18 anos. Diná é uma jovem. E Diná só tem ela no acampamento de Jacó da sua idade. As demais mulheres são mais velhas. Lia, Raquel, Zilpa, Bila, são mais velhas. Não há ninguém da sua idade. E aí, se coloque no lugar de Diná. Eu me coloco e eu super entendo o que aconteceu com ela. Ela não tem ninguém da idade dela. O seu pai está acampado perto de uma cidade, de Siquém. E o sonho dela é ver como é que as meninas da idade dela se comportam, como elas se vestem. E ela toma uma decisão, ela resolve sair do acampamento. Segundo o texto, sem o conhecimento e sem a permissão dos seus pais. Ela tem uma curiosidade, ela quer saber como é uma mulher da idade dela. Quem sabe ela quer fazer amizade. Quer tirar uma selfie, colocar no Instagram, quer arrumar o WhatsApp de alguma dessas meninas para trocar correspondência, que ela quer interação. Quer interação. Mas o texto diz que ela toma uma decisão precipitada. Ela sai da sua tenda e ela se dirige à cidade de Siquém, e um homem chamado Siquém, que é o príncipe, o governador da cidade, a vê sozinha, e ele a estupra. Eu queria dizer para você que me ouve que, infelizmente, no Brasil, ser mulher é muito difícil. As mulheres são vítimas de abuso sexual, são vítimas de feminicídio. A cada hora a gente tem uma mulher que foi vitimada por conta de violência doméstica. E sabe como a Bíblia trata essa questão? A Bíblia trata isso como pecado. O que aconteceu com Diná é um pecado. Um pecado. Ela foi violentada por um homem que não a respeitou. Homens, preste atenção. A gente não tem o direito de invadir a privacidade de uma mulher. Se ela não quer ser beijada, a gente não vai beijar. Não é não. Como tem a campanha, não é não. Precisamos respeitar. A gente não vai tocar no corpo de uma mulher sem consentimento, porque é não. É não. A gente não pode. Não, eu estava com vontade, eu fui e agarrei. Não pode. Não é não. Isso é um pecado. É um pecado que Deus condena. Aí, se você é uma mulher, está lendo Gênesis 34, aí você diz assim, mas pastor, o Siquém se apaixonou por ela. Eu acho que ele se apaixonou, então eu acho que isso diminui o erro dele. Não diminui. Não diminui. Ele cometeu um erro. Sim, ele se apaixonou. O texto de Gênesis 34 fala 2 vezes que ele se apaixonou por ela. Mas isso não diminui a dor que ele provocou a Diná. Interessante que no texto nem Jacó, nem os filhos
tentam ouvir o que a Diná acha a respeito de casar com o seu estuprador, né? Ninguém faz isso. Diná é uma pessoa que perdeu a voz. Ela sofreu uma violência. Eu fico pensando, a última vez que a Bíblia fala sobre Diná em Gênesis 34. Quem sabe ela foi uma mulher que viveu sem se casar. Perdeu o brilho nos olhos, porque Siquém tirou o seu brilho quando a violentou. Queridos irmãos, você que é homem, trate mulheres com respeito, com honra, porque a gente pode acabar com a vida delas. Seja aqueles que abençoem a vida de uma mulher. O livro de Tito, escrito pelo apóstolo Paulo, é uma recomendação do Paulo para o Tito, dizendo assim: olha, trate as mulheres com respeito, as idosas, as meninas, trate com respeito. A gente precisa tratar mulheres com respeito. Mas volte o seu olhar para o versículo 1. E digo para algumas irmãs conservadoras que olham para esse texto e deturpam o texto. Não, a Diná saiu sem pedir permissão. Ela merecia ser estuprada. Ninguém merece passar por uma violência sexual. Ninguém. Ela devia estar com uma roupa curta, pastor. Por isso ela tinha que ser violentada. Não, ainda que ela tivesse com a roupa curta. Ninguém merece passar por uma violência sexual. A Bíblia diz que isso é pecado. Ninguém merece passar por essa prática. E ela saiu da tenda porque ela tinha curiosidade, como qualquer adolescente tem, de se relacionar, de ver uma pessoa diferente. O texto diz que ela quer ver as mulheres da cidade. O texto não diz que ela quer ver um rapaz com quem ela quer namorar futuramente. O fato é que ela saiu. Agora preste atenção ali para mim, eu quero olhar um outro ângulo com você. Quantos adolescentes e jovens das nossas igrejas, quantos filhos, nossos filhos, estão tomando uma decisão precipitada de fazer algo aparentemente inofensivo, enganando os pais, omitindo dos pais, escondendo dos pais. E algo aparentemente inofensivo, às vezes acaba numa tragédia, como foi no caso de Diná. Ela não foi fazer algo pecaminoso. Era inofensivo, mas se transformou numa tragédia. Cuide, adolescentes e jovens, você que me ouve, cuide com as decisões, porque cada decisão tem uma consequência. Pare de enganar, mentir para os seus pais sobre situações que você sabe que não são permitidas pelos seus pais e nem por Deus. Há jovens e adolescentes que enganam seus pais, que diz que estão indo na escola quando não estão indo na escola, que diz que nunca experimentaram drogas e estão usando drogas, que diz que não tem relações sexuais com o namorado, mas estão tendo relações sexuais com o namorado, e estão enganando, estão mentindo. Cada decisão tem uma consequência. Cada decisão tem uma consequência. E quando eu olho para esse texto, eu lembro do que é uma metáfora muito clara, de uma analogia muito clara. Diná saiu da tenda. Há muitos jovens que estão saindo da igreja, estão indo dar uma voltinha no mundo para espiar como é que o mundo funciona. Há muitos jovens e adolescentes nesta pandemia que estão esfriando na fé. Estão frios na fé porque estão dando uma voltinha no mundo. Não saia da tenda, não saia da sua igreja, não abandone a sua fé. Não abandone. Olhe para os irmãos de Diná, estão todos frios na fé. Tomados por ira, resolvem matar todo mundo. E o que eles usam para enganar o Amor e o Siquém? Falam da circuncisão. Vou lembrar para você. Sabe o que é circuncisão? Circuncisão era um sinal visível
da aliança que Deus tinha feito com Abraão, o pai dos hebreus. A circuncisão é um valor sagrado para os hebreus, era o principal valor dos hebreus. Mas os filhos de Jacó não estão nem aí para a circuncisão. Mandam um grupo de homens idólatras se circuncidarem. Porque circuncisão equivalia a dizer assim: eu sirvo o Deus de Israel. Eu me submeto a eles. Aqueles siquemitas iam fazer a circuncisão como um acordo para ter um casamento. Não tinha nada a ver com Deus. Mas esses meninos estão frios. Pergunta do verbo perguntar: como é que está a sua fé nessa pandemia? Estava conversando com o pastor Nenê, com a sua esposa. As estatísticas dizem que todas as igrejas, no fim da pandemia, serão menores em termos de quantidade de membros. Muitos estão esfriando, não vão voltar para a comunhão quando essa pandemia passar, e vai passar em nome de Jesus. Vai passar. A gente vai estar junto de volta. A gente tem que aguentar firme, mas vai acontecer. Mas quando acontecer, talvez a gente vai olhar para o lado dos nossos bancos e a gente vai sentir falta do irmão X, do irmão Y. Vamos ter o culto de jovens, não vai estar lá o jovenzinho J, o jovenzinho X, o Z, porque eles se esfriaram na fé, eles se acomodaram na fé, e eles saíram da tenda, saíram da igreja e estão no mundo. Precisamos ter discernimento para escolher as nossas atitudes. Ah, irmãos, eu sei que acompanhar um culto online não é a mesma coisa que estar no culto presencial, eu sei. Mas graças a Deus que nós temos um culto online, louvado seja Deus por isso. Irmãos, vocês não têm ideia de onde pode chegar esse culto que fica gravado no YouTube. Eu tenho pessoas que estão me ouvindo fora do estado de São Paulo, pessoas que estão me ouvindo em outros países. Deus está salvando pessoas em todas as igrejas com essa transmissão online. Valorize, meu irmão. Olha, quero pedir para você orar pela equipe técnica que está aqui todo domingo, com dedicação, procurando fazer o melhor para que a transmissão chegue na sua casa. Ore por eles. Quero pedir para você orar pelo seu pastor. Como tem sido difícil pastorear na pandemia. Eu brinco com as pessoas, puxa, na faculdade teológica que eu estudei, não tinha uma matéria, como pastorear na pandemia. A gente está aprendendo. Não tinha uma aula, como fazer uma transmissão online, pastor. Não tinha, a gente está aprendendo. Ore por nós, a gente precisa da sua oração. A gente precisa da sua oração. Mas essa tecnologia, louvado seja Deus, porque nós a temos. Essa semana eu fiz um aconselhamento virtual. O pastor Nenê está fazendo muito disso. Uma chamada de vídeo, uma pessoa de outra igreja ouviu uma pregação indicada por uma pessoa da minha igreja e me procurou com um problema no casamento. E ela me procurou, nós fizemos uma chamada de vídeo e ela falou: pastor, meu marido, saiu uma fofoca que ele está me traindo e ele disse que não está, mas eu não quero acreditar, eu quero romper. E eu disse para ela: diz para ele falar a verdade para você. E se ele falar que não te traiu, eu vou pedir para você confiar nele. Porque se ele não te traiu, você vai saber disso. Deus vai mostrar para você. Ontem à noite, essa irmã, por uma chamada de vídeo, pela tecnologia, disse assim: pastor, ora por mim. Eu fiz o que o senhor falou. Eu confiei nele e ofereci um livro em branco para ele. O senhor falou para a gente buscar aconselhamento com o nosso pastor. Eu fui, mas nessa semana Deus me mostrou que ele estava me traindo. Peguei várias conversas deles no WhatsApp
a pessoa com quem ele estava envolvida ligou para mim do nada. E eu resolvi tomar uma decisão diferente. Vejam, gente, por que eu conto essa história? Porque essa história nos faz valorizar a tecnologia. Segundo, porque essa história tem a ver com o que a gente está pregando agora. Quando falta integridade e honestidade. E a gente mente e esconde. Tem uma hora que Deus vai mostrar. Como é que está a sua vida com Deus? Você está frio na fé? Você está tendo discernimento para tomar suas decisões? Eu quero terminar essa minha palavra dizendo uma frase muito séria. Para construir uma família saudável que influencia a sociedade que nós estamos vivendo, nós precisamos viver o princípio bíblico do 8º mandamento. Nós precisamos agir com integridade, com honestidade. Queridos, não se esqueçam disso. Famílias saudáveis, igreja saudável. Famílias saudáveis, sociedade saudável. Famílias doentes vão comprometer a saúde da igreja, vão enfermar uma sociedade. A nossa sociedade, ela vive um caos do ponto de vista moral. Eu não quero tripudiar sobre a dor de uma família que está sofrendo, que é a família desse jovem artista que faleceu domingo passado, esse MC Kevin. Mas a história que está por trás da morte trágica dele mostram como esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está adoecido pelo pecado. Como nós vamos transformar e influenciar este mundo? Nós precisamos viver os valores da integridade e da honestidade. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela minha família. Você está em casa? Você tem um sofá gostoso, um tapete gostoso? Você quer se ajoelhar? Porque eu vou me ajoelhar. Paulo, em Efésios 3,14, diz que tinham causas que o levavam a ficar de joelhos. A nossa família é uma causa que vale a pena a gente se pôr de joelhos para clamar misericórdia e graça sobre elas. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha visitar, Pai, cada família, de cada pessoa, Pai, dessa querida comunidade de fé, a Igreja do Brasil para Cristo aqui em Calmon Viana. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as nossas famílias, Pai. Abençoe os pais, porque nós somos exemplo para os nossos filhos e nós precisamos ser bons exemplos. Senhor, nos capacite a orar sempre antes de tomar decisões. Senhor, nos capacite a não nos permita, Senhor, que a ira nos controle, Pai, mas que o Espírito Santo nos dê o domínio próprio em nome de Jesus. Pai querido, e também nos dá discernimento nas atitudes diárias que a gente toma na nossa família, que a gente toma na nossa vida profissional, que a gente toma na nossa vida espiritual. Oh, Espírito Santo de Deus, visita cada família nesta hora, Senhor. Aquece a fé daqueles que estão frios, que estão acomodados, que estão distantes. Pai querido, desperta uma geração que ore comprometido, Senhor, com o reino de Deus, que ore pelo reino de Deus, que ore, Pai, pela sua igreja, que ore pelo seu pastor, que ore pela esposa do pastor, ó Deus querido, que ore pelos voluntários que têm, Senhor, segurado uma corda tão difícil, que o Senhor abençoe, sustente, recompense esses nossos amados irmãos. Pai querido, eu sei que tem sido difícil para nós esse tempo de pandemia. A gente quer estar junto e não pode. Ah, Senhor, a gente sente falta do abraço do irmão, de conversar com os irmãos. A gente sente falta daquela comunhão gostosa de orarmos todos juntos. Oh, Deus querido, está tão difícil, mas acalma o nosso coração, enche o nosso coração de esperança, porque esse tempo vai passar em nome de Jesus. Protege as nossas famílias deste vírus, Senhor. Cuida de nós, Pai, conforta as famílias enlutadas e mais uma vez, Senhor, abençoa
a família de cada um de nós, para nossa alegria, mas para a glória do nome do nosso Deus, o Senhor da família. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos, é assim que nós suplicamos e fazemos isso ajoelhados diante do Senhor, orando no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, a sua família, que Deus abençoe o pastor Nenê e a sua comunidade de fé, para a glória do nome de Cristo. Meus irmãos, que delícia ouvir a palavra do Senhor. Pastor Nino, muito obrigado de novo por estar com a gente e nos abençoar dessa maneira, compartilhando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, a sua igreja local, os nossos irmãos de lá, a quem enviamos um abraço fraternal em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Meus irmãos, depois de ouvirmos esta palavra, só nos resta dizer a todos vocês, e faço isso com muito carinho, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, que a comunhão do Espírito Santo e suas doces consolações sejam com cada um, com cada família, hoje e sempre. Amém. Um beijo, um abraço a todos. Lembrando que no domingo que vem à noite nós teremos o último culto direcionado à família nesse mês de maio. Tá certo? Tenham todos uma excelente semana em nome de Jesus.